Eu confesso a vocês que quando eu penso em inteligência, eu penso aquela pessoa assim, que estuda muito, sabe? Que sabe matemática, física, química. Mas como é que alguém pode ser inteligente nas emoções? O que é uma pessoa inteligente emocionalmente? Legal. Existe isso? Sim, sim. Legal, pastor. Primeiro, eu queria dizer que é uma honra para a gente estar aqui com você, em especial pelo nosso carinho que a gente tem, já pela nossa convivência. Voltar a Minas é sempre muito prazeroso, mas estar com você é ainda melhor. Obrigado, obrigado. Vocês são mineiros, né? Somos mineiros, mas a gente está morando em São Paulo já há 3 anos, né? Então, a gente vem passeando para Minas agora. Bom, sim, existe o coeficiente que a gente chama de emocional, né? E o cognitivo. Que você está falando de uma pessoa ser inteligente em física, matemática e etc. Essa é a inteligência cognitiva. É, né? o antigo QI? Isso, é o QI, né? Então, sim, é possível uma pessoa ter uma inteligência fora da curva, uma inteligência cognitiva fora da curva, mas ao mesmo tempo não ter inteligência emocional. Por isso que tem muita gente que é... na escola a gente teve colega assim, sabe, que é muito bem nas provas, mas não conseguia se relacionar, né? Talvez seja por isso, né? Sim. Daniel Goleman é hoje a nossa referência em inteligência emocional. E ele nos diz o seguinte, que inteligência emocional é a capacidade que nós temos de nos relacionarmos com nós mesmos e de nos relacionarmos com os outros. É o poder de conexão e relacionamento, isso que difere. Então, por essa diferença. Muitas vezes, aquela pessoa que é cognitivamente beneficiada, ela tem conhecimento próprio muito grande, mas ela não consegue sequer passar esse conhecimento para outras pessoas. Mas até que ponto, no caso, Alex, por exemplo, vocês dois têm uma trajetória também na indústria farmacêutica, né? Sim. Até que ponto, por exemplo, em seleções que vocês já passaram, até que ponto conta a inteligência emocional? Porque a minha ideia é que normalmente os avaliadores veem se você entende dos medicamentos, né? Não? Sim, a inteligência emocional, na verdade, ela vem para trazer um equilíbrio para o racional. Né? E por isso que esse equilíbrio é tão importante para a vida. E quando nós temos esse equilíbrio emocional e racional, ele traz consequências muito, muito positivas para a nossa vida de forma geral. Nos relacionamentos com a família, nos relacionamentos profissionais. Então, essa inteligência emocional, ela é essencial para a nossa vida, para o nosso cotidiano, e isso faz com que nós criamos uma harmonia em todas as nossas relações. Mas como é que você avalia o que é, né? Ela já está paulistana, né? Aqui em Minas é, agora é QE. Lá em São Paulo tem isso, verdade. Né? Inclusive, um beijo pro tio Uli paulista. O tio Uli pega no meu pé o tempo inteiro, porque ele fala que aqui em Minas a gente fala tomate, verdade. Tomate. Lá em São Paulo muda, né? Aqui como é que chama? É meio fio, lá é guia. Isso. Né? E lá é QE, que é coeficiente emocional. Porque tem uns testes. Você até me mostrou outro dia um teste de autoconhecimento, aquilo você obviamente você conhece também. Também, sim. Sim, é um teste comportamentais, na verdade, né? Acho que as corporações, elas avaliam, sim, dentro do processo de entrevista, né? As competências emocionais daquele candidato, né? Então, como ele se relaciona em equipe, como ele divide o conhecimento que ele tem, de que maneira ele exerce liderança. A liderança é uma competência emocional social, né? Então, a determinação, o otimismo é uma competência emocional pessoal. Sim, é uma competência emocional pessoal. Segundo Daniel Goleman, essas características de determinação, otimismo, mover para ação, são competências emocionais. Mas a pessoa nasce com isso ou ela aprende? Ela se desenvolve, né? Eu acho que todos nós nascemos, óbvio, com potencial, com coeficiência emocional. Agora, óbvio, a gente fortalece essas competências, né? E aí usa como motor propulsor para o nosso desenvolvimento, ou elas se tornam disfuncionais, que aí entra as consequências das emoções disfuncionais, que são os vícios emocionais e por consequência, autossabotagem, etc. E o período de formação dessas, inclusive, crenças, que podem ser positivas ou negativas, ela vai do período de 1 a 12 anos de idade. É onde que é mais marcante na nossa vida e onde carregamos isso ao longo da nossa vida. E quando ela é
ela é ruim, nós precisamos de tratá-la para que possamos evoluir na nossa vida de forma geral. Então tem duas coisas importantes aí. Primeiro, assim, a importância da criação, né? De investir bem nos nossos filhos nessa primeira infância aí, até os 12 anos, né? E depois a questão de seguinte, se você, às vezes a pessoa pensa, pô, mas então eu sou lesado, porque eu não tive uma boa criação, mas tem jeito de tratar. Sim, é o que a gente chama de reprogramação de crenças. Isso que o Alex falou. Como é que é? Reprogramação de crenças. Isso que o Alex principalmente falou. crenças limitantes. Isso. Isso que o Alex falou faz sentido dentro do que a gente chama de método do coaching integral sistêmico, tá? Nós acreditamos... Calma. Olha, ela tem tanta informação. Método do coaching integral sistêmico. Isso, o método CIS. Né? CIS. Coaching integral sistêmico. Então, o que o Alex falou primeiro é sobre a matriz de geração de crenças, né? Está evidenciado cientificamente que essa matriz ela vem principalmente da nossa relação com pai e mãe. E na nossa infância, né? Aquilo que a gente viveu ao longo da vida, repetidamente, formam as nossas crenças. Gente, isso é muito sério, hein? Dá até medo, que eu tenho 3 filhos, o que eu fiz com meus filhos? E também aquilo que a gente viveu sobre forte impacto emocional. Isso crava as nossas crenças e vão pautar, inclusive, as nossas tomadas de decisões hoje e do nosso futuro. Mas quando a gente está falando de crença aqui, crença na área da administração, né? Perfeito. Não é aquela crença religiosa que a gente está falando, não, né? Porque senão parece que... É importante fazer essa distinção. A gente está falando de uma matriz de geração de crenças conforme a neurociência. A gente não está falando, a princípio, da crença voltada para a fé, apesar de ter correlação, mas essa é a crença que pauta o nosso inconsciente. Muitas vezes as nossas decisões, as nossas ações atuais, elas são movidas pelas nossas crenças. Me dá um exemplo de uma crença. Você falou de negativa, limitante? Sim, limitante. Crença limitante. Dá um exemplo de uma crença limitante. Uma crença limitante que, por exemplo, eu não sou capaz de ser promovido, não sou capaz, então eu preciso de buscar o que está me causando isso. Qual é essa crença que está me limitando? Por quê que eu tenho essa crença? Mas como é que isso pode ter se plantado na infância? Pela criação de pai e mãe, principalmente, tá? Por exemplo, quando pais não validam seus filhos, pais têm uma criação, pais muito rígidos, muito críticos, que exigem muito dos filhos, que não validam, isso vai gerando crenças, principalmente crenças de identidade, ou seja, eu não sou capaz, crenças de capacidade, eu não sou capaz ou eu não sou digno. Você já ouviu aquela história, você deve ter ouvido aquela história assim, que até alguns pastores escrevem sobre isso, falando assim, que mãe fala para o filho, você não vai dar nada na vida. Perfeito. Isso tem uma dimensão espiritual, mas tem uma dimensão psíquica, emocional, né? Sim. Isso, de certa forma, isso fica... na mente da criança e ela cresce com isso dentro da mente dela. Então, essa crença, ela carrega durante a vida toda. E ela precisa de um momento para reprogramar essa crença limitante que trava o desenvolvimento pessoal e profissional dela. Ó, gente, a gente fica, eu não sei você de casa, eu já fico assim, meu Deus, que... Porque assim, eu fico pensando, às vezes em entrevistas de emprego, a gente revela algumas coisas que a gente nem sabe que a gente tinha, né? Sim. Essas crenças, né? Elas são reveladas. Agora, deixa eu colocar o pessoal de casa, eu não quero cortar, o assunto é tão rico, mas o pessoal de casa já está mandando muita pergunta, o celular não para de tremer aqui. Por exemplo, a Silvana de Apiaí. Silvana, Apiaí fica em que estado? Me ajuda aqui que eu estou também estou aprendendo geografia. Apiaí, manda para mim aqui, eu vou ler o estado, que é a cidade de Apiaí. Ela pergunta, é possível alguém... primeiro, ela dá boa tarde, né? Ela pergunta se é possível a pessoa ter inteligência emocional sem ter passado pelo novo nascimento. Porque a gente está falando, né, uma TV evangélica, nós somos nascidos de novo, vocês são cristãos, assim como eu, que são os evangélicos. Mas a pessoa que não é cristã evangélica, ela pode ter inteligência emocional? Sim, eu acho que a competência emocional, ela é para todos nós, ela é acessível, né? Ela está ao alcance das nossas mãos. O que é necessário é um autoconhecimento profundo. Esse é o nosso convite, em primeiro lugar. Precisamos de autoconhecimento, conhecermos as nossas limitações, né? Quais são as minhas crenças
fortalecedoras, aquelas que me impulsionam para agir, que me impulsionam a alcançar as minhas metas, a alcançar os meus objetivos, a minha missão, o meu propósito. Essas são as crenças fortalecedoras. E quais são as minhas crenças disfuncionais? Aquelas que me bloqueiam, que me travam. Mas, Lilian, é interessante. Só dizendo que a Silvana, obrigado, ela já me deu que a aula de geografia, a Apiaí fica no sul do estado de São Paulo. Então, obrigado, beijo, Silvana, beijo todo mundo de Apiaí. Mas, por exemplo, o pessoal às vezes fala assim, a minha primeira formação é professor, eu sou formado para dar aula. Depois, de mais velho, é que eu comecei a trabalhar com TV, com jornalismo, depois que eu fiz curso de jornalismo. Mas as pessoas falam assim, Cássio, como é que você é cara de pau demais, como é que você fica na TV e tudo? Eu imagino, agora pensando, que desde pequenininho, papai e mamãe eram professores, eles me levavam para a escola. Sim. Sabe o que eu era quando pequeno? De verdade, eu era palhaço. Eu fazia... palhaçada eu faço sempre, mas eu vestia de palhaço, chamava-se Arrelia, botava nariz de palhaço, e ia para as escolas fazer apresentações. Eu acho que isso... Eu estou fazendo aqui uma autoanálise, claro. Vocês me digam se eu estou correto. Isso já começou a fortalecer em mim, crença o seguinte, você pode se expor, você pode estar à frente das pessoas que... você tem condições, é mais ou menos por aí, sim, ou não? Sim. Todos nós temos perfis psicológicos e dentro desses perfis psicológicos, eles reforçam e definem algumas características marcantes em todos nós. Mas com certeza, esses perfis também podem ser desenvolvidos. E na geração de crença, seja ela positiva ou negativa, existe um reforço ou então um bloqueio dessas características também. Com certeza, você foi estimulado pelos seus pais. Você tinha características da sua personalidade que já eram facilitadoras. Por exemplo, o poder de comunicação. Isso já era, de alguma maneira, nato. Porém, os seus pais, com certeza, estimularam isso. E estimulando, você foi se desenvolvendo e hoje, lidar com a comunicação é uma facilidade. Desde essa época onde você fazia o circo. Mas com a crença, então, plantada e desenvolvida lá na primeira infância, né? Sim, que óbvio que isso. Você foi se desenvolvendo nesse aspecto comportamental, né? E as suas crenças, que foram geradas desde a sua infância, fortaleceram esse comportamento. Agora, eu fico pensando, você que é mulher, Lilian, né? Porque Alex e eu, homens, num mundo tão machista, uma sociedade tão machista, tem muito disso. Assim, a mulher não tem capacidade para certas coisas, né? A mulher não pode estar à frente. Eu sei que você, inclusive, você trabalha com gestão. Sim. Eu conheço a Lília já há um bom tempo, ela é empreendedora, até na área imobiliária, né, Lília? Sim, também. Essa crença de que você pode ser empreendedora, você remonta à sua infância ou você teve que reprogramar isso? Sim. Fazer uma reprogramação para começar a ser empreendedora. Legal. Bom, óbvio que, de alguma maneira, eu também me desenvolvi ao longo da minha infância ali com estímulos de pai e mãe. Papai era sempre muito empreendedor, né? Ele tinha uma visão de negócios muito apurada. E, óbvio, eu cresci vendo isso, né? Mas, ao mesmo tempo, na minha infância, eu tive crenças, foram formatadas crenças disfuncionais de que eu não era capaz. É mesmo? Por ser mulher. Tá vendo? Olha que coisa. E eu consegui mudar isso ao longo do tempo. Então, eu tinha uma crença que era disfuncional, então uma crença que, inclusive, me bloqueava, né? Interferia no meu processo de autoestima. Sério? Muito. Que coisa. Verdade. Por ser mulher? Por ser mulher, porque, óbvio, eu nasci num lar muito machista. Né? Papai era muito machista. Então, ele sempre deixou muito evidenciado, isso você pode, isso você não pode. Que coisa. Né? O mundo business é um mundo para os homens. Né? Isso ficou Ainda muito... é? Então, eu tinha, na verdade, essa era a crença que papai implementava em mim durante a minha infância e a minha adolescência. Eu ouvi e eu cresci ouvindo isso, né? Eu não sabia disso, não. E aí, óbvio, essa é uma crença disfuncional, porque não é verdade. Porque limitante. É uma crença limitante. Não, acho que porque é equivocada. É uma questão, fazia parte das crenças do meu pai. Sim, ele acreditava. Dele, inclusive. Da geração dele, inclusive. Ele acreditava nisso. E, de uma maneira intrínseca, eu fui vivendo neste ambiente e acreditei
que eu realmente não era capaz de executar certas tarefas por ser mulher. Você foi até quando com isso? Olha, eu fui muito até os meus 20 e poucos anos, de 25. E eu falo que, num primeiro momento, eu não conhecia, né, sobre a matriz de formação de crenças, mas eu identificava que eu tinha que falar para mim mesma o contrário. Eu tinha que comunicar o contrário. Isso não, é eu reprogramação? posso. Faz parte da reprogramação de crenças. Você falar para si mesmo? É o primeiro passo. É chegar na frente do espelho? Também. É mesmo? Primeiro parece passo. coisa de doido. Você é capaz. O primeiro passo é a comunicação. Então, você tem que comunicar palavras que são fortalecedoras para aquela crença. Então, primeiro eu comunico vitória, eu comunico que eu sou capaz, eu comunico que eu posso. E eu vou falando para gerar crença sobre essa comunicação. Essa comunicação, por consequência, ela gera pensamentos, né? Visões mentais de que eu realmente posso. E o cérebro não sabe distinguir do que é pensamento do que é realidade. Ele vai começar a produzir químicas hormonais que vão gerar sentimentos. Sabe o que eu estou lembrando? Sentimentos de capacidade. Sem querer cortar, mas porque eu estou lembrando de um versículo da palavra que é muito legal, que eu tenho citado sempre. E é engraçado, eu estou pensando agora que eu estou fazendo reprogramação mental e não sabia. Né? Porque às vezes eu estou com pensamentos negativos e tudo, aí eu lembro até de um cântico da Ana Paula Valadão que fala, com base numa profecia, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sim. Isso é um processo de reprogramação mental. Sim. Eu começar a pensar... Não, tentando no Novo Testamento fala, eu quero pensar nas coisas lá do alto. Perfeito. É reprogramar a mente, né? Sim. A Bíblia é cheia de evidências desse comportamento, desse modelo mental fortalecedor, cheio, né? Falo que quando a gente agradece, quando a gente tem sentimento de gratidão, a gente está reprogramando crenças. O primeiro passo para uma reprogramação de crenças, inclusive, ele está no perdão. Eita. Eu tenho que perdoar pai e mãe. Ixi. Eu tenho que, para me desvencilhar dessas crenças disfuncionais que foram embutidas por pai e mãe. Mas também pedir perdão, né, Lília? E também pedir perdão. Pedir perdão pelos meus erros. E o pedir perdão é muito do autoconhecimento e do reconhecimento da minha fragilidade. Mas é engraçado isso. Eu lembro quando papai até deve estar assistindo o programa, né? Beijo papai e minha mãe que estão assistindo o programa. Eu lembro que quando eu tinha 20 e poucos anos, eu fui para o seminário e fomos tratar de perdão, né? E eu entendi que o Espírito Santo estava falando, né? Cássio, você foi muito rebelde com seu pai, você tratou muito mal seu pai. E foi tão interessante que a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei, eu estudava em São Paulo, voltei e fui procurar meu pai, né? E papai nem deve lembrar disso, porque eu falei, pai, eu precisava conversar com o senhor. Eu assim, emocionado, né? Eu queria que o senhor me perdoasse por isso, Perfeito. isso. Papai olhou assim, hã? Assim, ele falou assim, eu nunca te vi dessa forma. Eu falei, mas é importante que o senhor me perdoe, porque eu senti assim, isso foi uma libertação. É muito. Sabe? Porque é interessante essa questão do perdão, como ela pode ser limitante, que você falou? Limitante. Limitante ou pode ser impulsionadora, né? Sim. E um processo importante durante todo esse autoconhecimento é ter um entendimento que não existe culpa, porque nós somos vítimas de outras vítimas. A nossa geração, a geração dos nossos pais, ela é uma geração melhorada dos nossos avós e em consequência. Então não existe culpa. Às vezes até mesmo por amor nós erramos. E criamos algumas crenças limitantes sem ter o conhecimento. Não está falando de pecado aqui, nós estamos falando de culpa no sentido de comportamentos, assim, de crenças, né? No sentido de dizer assim, os nossos pais, eles deram o máximo que eles podiam. Fizeram o melhor que podiam. Fizeram o melhor que eles podiam. É óbvio que eles também carregaram consigo as crenças que foram implementadas pelos seus pais. Mas você teve que perdoar seu pai? Assim, Sim, é mesmo? Sim, tive que entrar num processo profundo. Óbvio que eu tive a oportunidade também, assim como você, de perdoar o meu pai em vida. E muitas pessoas não conseguem fazer isso, não tem essa oportunidade, porque às vezes vão ter esse processo do autoconhecimento depois que já perderam pai e mãe, né? Mas tem jeito também. Tem jeito também, tem jeito, declarando para o mundo espiritual que... Eita, o negócio tá ficando bom. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.